O que levou milhares de camponeses comuns e samurais a se rebelarem contra o poderoso Shogun? Como um grupo de agricultores sem treinamento militar conseguiu derrotar guerrilheiros endurecidos em batalha? Por que esse episódio foi chamado de Apocalipse e por que as autoridades tentaram apagar sua memória da história? Estamos falando da Revolta de Shimabara, um dos capítulos mais sombrios e fascinantes do Japão feudal. E hoje vamos desvendar cada detalhe desse conflito que abalou os alicerces de um império. Imagine uma campanha militar declarada não contra um exército invasor, mas contra homens, mulheres e crianças de uma região remota, todos acusados de seguir um culto que pregava o fim dos tempos. Essa seita, introduzida por missionários estrangeiros um século antes, era vista como uma ameaça direta ao poder estabelecido. Seus seguidores falavam e escreviam em uma língua morta, incompreensível para a maioria, enquanto seus líderes misturavam discursos de amor e compaixão com a distribuição clandestina de armas de fogo entre senhores locais. Eles prometiam um paraíso eterno para quem morresse como mártir e o shogunato, sem hesitar, cumpriu essa profecia com execuções em massa. No centro dessa tempestade estava um jovem enigma, Jerônimo Amakusa, também conhecido como Masuda Shir, Takisada, Francisco, Mirada ou Iranin. Sua real identidade se perde entre lendas e documentos fragmentados. Uns dizem que era um líder carismático, quase messiânico, capaz de unir camponeses desesperados sob a bandeira de uma fé proibida. Outros suspeitam que não passava de uma peça no tabuleiro de soldados desiludidos, que usaram a religião para dar um rosto à revolta contra a opressão. O certo é que, em 1638, esse feiticeiro de 16 anos liderou um exército de lavradores famintos e ex-guerrilheiros contra as tropas do Shogun e, contra todas as probabilidades, venceu batalhas que deveriam ser impossíveis. As crônicas oficiais tentaram apagar seu nome. Por séculos, Amakusa virou uma figura de pesadelo, um fantasma usado para assustar crianças. Suas batalhas foram omitidas das peças de teatro e gravuras da época, como se o simples registro pudesse reacender as chamas da rebelião. Hoje, estátuas em seu honor pontilham o sul do Japão, mas são criações recentes, feitas para atrair turistas. Em uma, ele aparece como um general sereno, com uma katana no ombro, apontando para o horizonte. Em outra, veste trajes tradicionais com um crucifixo no peito, absorto em prece. Ninguém sabe ao certo como era seu rosto, mas seus seguidores juravam que ele possuía poderes sobrenaturais e que sua voz sozinha bastava para manter unidos homens condenados à morte certa. Os arquivos que sobrevivem são relatórios secos do shogunato, listas de suprimentos, movimentações de tropas, detalhes burocráticos que escondem o verdadeiro drama. Os rebeldes, por sua vez, deixaram poucos registros e os que existem estão em latim, uma língua que seus algozes não conseguiam decifrar. A ironia é que a traição que selou o destino de Amakusa aconteceu justamente no domingo de Páscoa, uma data que as autoridades japonesas nem sequer conheciam. Até hoje, historiadores discutem como chamar esse levante: Rebelião de Arima? Revolta de Amakusa? O nome que ficou foi o de Shimabara, em referência à península onde ocorreu o último e sangrento ato. Quem eram esses rebeldes? Uma mistura explosiva: cristãos clandestinos, camponeses esmagados por impostos abusivos, homens que se juntaram ao movimento por medo ou simples desesperança. Muitos de seus ataques tinham um alvo claro: os armazéns de arroz do governo, símbolo de uma fome que o shogunato ignorava. Testemunhos da época são contraditórios. Alguns relatos afirmam que os insurgentes decidiram morrer na batalha final, como se grupos distintos tivessem chegado, independentemente, à mesma conclusão trágica. Isso era especialmente verdade entre veteranos cujas famílias haviam sido massacradas nas perseguições religiosas. O cristianismo, afinal, era uma fé estrangeira, chegada havia apenas um século às costas japonesas. Para muitos, suas práticas pareciam tão exóticas quanto ameaçadoras. Em um parque à beira da ponte Minoshima, 4 estátuas de bronze capturam esse estranhamento: 4 meninos vestidos à moda europeia, dubletes e meias justas, olhares perdidos entre a curiosidade e o medo. Um deles, Mancho Ito, adolescente, aponta para o céu. Os outros 3, Miguel Danziva, Julião Nakawira e Martino Hara, se aglomeram, como se hesitassem em obedecer a uma ordem invisível. Eles foram os famosos embaixadores Anditens, enviados à Europa em 1582 e retornados com histórias de maravilhas que nenhum japonês poderia imaginar. 3 deles se tornaram padres jesuítas.
Mas seus destinos foram tão trágicos quanto simbólicos. Mancho morreu doente em 1612, Martino faleceu no exílio, Julião foi executado nas perseguições dos anos 1630, e Miguel, o único que sobreviveu, renunciou à fé. Seus caminhos resumem o rápido crepúsculo do cristianismo no Japão. Tudo começou em 1543, quando navegadores portugueses, perdidos em uma tempestade, chegaram à ilha de Tanegashima. Com eles, trouxeram um presente que mudaria a história: armas de fogo. A elite samurai inicialmente as desprezou, considerando-as indignas para guerrilheiros. Mas bastou uma demonstração de seu poder para que mudassem de ideia. Pouco depois, chegou Francisco Xavier, não com pólvora, mas com algo ainda mais disruptivo: uma nova religião. Os primeiros europeus eram descritos como gigantes assustadores, narizes longos, cabelos ruivos ou brancos, vozes guturais, cujas palavras soavam como feitiços. E, sem saber, eles haviam plantado a semente de uma revolta que quase derrubou um império. Os japoneses olhavam para aqueles homens com olhos arregalados como pratos, vendo neles os Tengu, demônios das lendas nipônicas, cujos rostos distorcidos e vozes estranhas pareciam ecoar de outro mundo. O primeiro intérprete dos jesuítas, um criminoso fugitivo chamado Yagir, mal compreendia a teologia que tentava traduzir e acabou apresentando os missionários como monges budistas, o que só gerou confusão. Levou anos até que os jesuítas conseguissem esclarecer: seu Deus não era mais um santo budista a ser adicionado ao panteão, mas o Deus único, verdadeiro e absoluto. Os japoneses, por sua vez, batizaram os estrangeiros de baterem uma corrupção da palavra padre. Seus oponentes, porém, torceram o termo com ironia cruel. Baterem passou a significar também àqueles que rasgam o céu, como se sua presença fosse uma afronta aos deuses locais. Mas os portugueses não trouxeram apenas uma nova fé. Com eles vieram palavras que se enraizariam na língua: tabaco, tabaco, pão, casutera, bolo de castela, bizuquito, biscoito. Os cristãos foram chamados de Kirishita, e a estratégia de conversão ganhou um arquiteto brilhante e implacável, o italiano Alessandro Valignano, que entendia uma verdade simples: para conquistar a Japão, era preciso primeiro conquistar seus senhores. Não adianta converter campesinos se a nobreza os esmagaria sob suas sandálias. Assim, os jesuítas adotaram a pompa e o prestígio, vestes luxuosas, presentes suntuosos, gestos calculados para impressionar. E funcionou. Em 1574, o senhor Bartolomeu de Omura ordenou que todos os habitantes de seu domínio se batizassem. Em pouco tempo, Nagasaki tornou-se uma cidade cristã. 2 anos depois, o velho príncipe Andréas Arima, junto com 12.000 de seus súditos, ajoelhou-se diante da cruz. Seu filho, Protácio Arima, não só herdou a fé como fortaleceu o domínio cristão na península de Shimabara, transformando-a em bastião inquebrantável. Valignano, astuto, recebeu de presente a própria Nagasaki das mãos de Omura. Os jesuítas não eram mais missionários, eram governantes, arrecadando impostos, controlando o comércio e tecendo uma rede de influência que fazia inveja aos daimyos locais. Roma protestou: como podem servos de Deus agir como príncipes? Mas Valignano era pragmático: sem poder, não há proteção. Sem proteção, não há fé. Para provar o triunfo da missão, ele enviou 4 jovens japoneses em uma jornada épica pela Europa: Manshio Ito, Miguel Shijiva e outros 2, que por 8 anos cruzaram oceanos, beijaram a mão do Papa Gregório XIII, foram recebidos pelo rei Filipe II da Espanha e até presenciaram a coroação de um novo pontífice. Quando voltaram, seus relatos de cidades de mármore, exércitos invencíveis e um rei português, Sebastião, que se tornará lenda entre os samurais cristãos, alimentaram um sonho perigoso: o de uma Japão cristã, tão poderosa quanto o Ocidente. Valignano ainda trouxe algo que mudaria tudo: a imprensa. Pela primeira vez, livros em japonês e latim foram impressos em solo nipônico, espalhando não só os evangelhos, mas conhecimentos médicos, astronômicos e filosóficos. Os Kirishita não eram mais ignorantes convertidos, eram uma elite instruída, capaz de desafiar a ordem estabelecida. Mas o vento já começava a virar. Os primeiros editais contra o cristianismo surgiram em 1587, sob Hideyoshi Toyotomi, que acusava os missionários de destruir templos budistas. Ironicamente, muitos desses atos de vandalismo eram cometidos por neófitos japoneses, como Sebastião Otomo, que arrasava santuários em nome de sua nova fé. Pequenos incidentes inflamaram o ódio: um monge francês acusado de roubar uma hospedaria, um navio jesuíta que colidiu com uma embarcação local, suspeitas de espionagem.
Até que, em 1596, o naufrágio do San Felipe, um galeão espanhol, selou o destino dos cristãos. Seu piloto, em um acesso de arrogância ou desespero, declarou que os missionários eram apenas a vanguarda de uma invasão ibérica. Hideyoshi não hesitou. 26 mártires franciscanos, jesuítas e leigos japoneses foram crucificados em Nagasaki, em uma execução pública destinada a aterrorizar. Em vez disso, tornou-se símbolos. Os cristãos, agora, ansiavam pelo martírio como prova de sua fé. Quando Hideyoshi morreu, em 1598, o Japão mergulhou em guerra civil. Na Batalha de Sekigahara, 1600, samurais cristãos lutaram em ambos os lados. Alguns, como Agustin Konishi, senhor de Amakusa, morreram sem curvar-se, recusando o seppuku por sua fé. Com a vitória de Ieyasu Tokugawa, o destino do cristianismo foi selado. O novo shogunato não toleraria desafios, missionários foram expulsos, livros queimados, fiéis caçados. Surgiu Fomie, a prova cruel em que suspeitos eram forçados a pisar em imagens de Cristo ou da Virgem Maria. Quem recusava enfrentava a tortura, águas ferventes, enforcamento de cabeça para baixo sobre poços de esterco, ou as termas mortais de Unzen, onde as fontes termais, tão celebradas por suas propriedades curativas, tornaram-se câmaras de execução. O cristianismo não morreu. Escondeu-se. Por 2 séculos, os Kakuri Kirishita, cristãos ocultos, transmitiram sua fé em segredo, disfarçando orações como sutras budistas, substituindo cruzes por talismãs. Mas o shogunato Tokugawa havia vencido, a Japão fechou-se ao mundo, e com ela, o sonho de uma terra convertida. Agora, porém, vamos a outro lugar onde o ar queima os pulmões e a terra parece respirar enxofre. Um nevoeiro espesso envolve tudo, como se o próprio inferno budista tivesse rasgado o chão para exalar seu hálito tóxico. Não há beleza aqui, apenas uma desolação mineral, lama borbulhante, lagos em ebulição, jatos de vapor que sibilam como demônios. Este é o Monte Unzen, onde, segundo as lendas, as portas do Jigoku, o inferno, se abrem para os mortais. Durante séculos, peregrinos vieram em busca de milagres ou maldições. Hoje, suas águas escaldantes alimentam os onsen que atraem turistas, mas, no passado, foram usadas para queimar vivos aqueles que se recusavam a renegar sua fé. E foi nestas terras malditas que nasceu Masuda Shiro Takisada, o homem que o mundo cristão conheceria como Jerônimo. Seu pai, Masuda Yoshitsugu ou Pedro, como era chamado após o batismo, havia sobrevivido à carnificina de Sekigahara, voltando para Makusa como um fantasma entre os vivos. Tentou sumir entre os camponeses, mas o shogunato tinha outros planos: dispersar os samurais cristãos, cortar suas ligações, apagar sua memória. Assim, a família Masuda foi enviada para o exílio dentro de sua própria terra, um prelúdio do que viria. Porque em Amakusa, onde o mar bate contra os rochedos e o vento carrega o cheiro de sal e traição, uma revolta já fervilhava sob a superfície. E Jerônimo estaria no seu centro. Ver o mar revolto espelhando o fogo que já ardia nos corações dos homens abaixo. Não era uma rebelião qualquer, era o juízo final que os cristãos ocultos profetizavam há décadas, a guerra santa que transformaria Amakusa e Shimabara em campos de batalha entre o céu e os demônios do shogunato. E no epicentro dessa tempestade estava Jerônimo Amakusa, o filho do ex-samurai Pedro, cujo nome já era sussurrado como o de um profeta ou de um fantasma vingativo. Os sinais haviam sido dados, o galo cantou 3 vezes em Uyanajima, as vigas do templo ardiam como tochas no céu noturno, e as aldeias, uma após outra, ergueram-se como um só corpo ferido. Não eram apenas camponeses famintos ou samurais despojados, eram os Kakuri Kirishita, os cristãos escondidos, que viam em cada chicote, em cada imposto sanguinário, em cada criança afogada nos poços de enxofre de Unzen, a prova de que o anticristo reinava em Edo. Para eles, a revolta não era uma escolha, mas um destino escrito nas estrelas desde que os primeiros missionários portugueses pisaram naquela terra. E agora, com Jerônimo à frente, eles marchavam não apenas contra um tirano, mas contra o próprio inferno. O jovem líder, pois tinha apenas 16 anos, embora seus olhos ardessem com a frialdade de um homem que já viu demais, não brandia uma espada como seu pai. Suas armas eram outras, palavras que inflamavam multidões, milagres em que faziam os incrédulos ajoelharem-se. Quem não se lembrava dos ovos de pássaros que, quebrados, revelavam versos da Bíblia, e uma aura de invencibilidade que parecia brotar da própria terra. Diziam que ele curava doentes com um toque, que previa tempestades, que até os corvos obedeciam.
Para os desesperados, era a encarnação de um Messias, para o shogunato, um demônio a ser esmagado antes que sua heresia contaminasse todo o Japão. Mas a verdade era mais cruel do que qualquer lenda. Aqueles que se juntaram a Jerônimo não eram apenas fiéis, eram os esquecidos. Os velhos samurais de Sekigahara, agora reduzidos a mendigos, cujas cicatrizes contavam histórias de glórias perdidas. As viúvas cujos maridos haviam sido queimados vivos por se recusarem a pisar nos fumie, as imagens sagradas esculpidas para testar a fé dos suspeitos. Os crianças que, como a menina de 8 anos de Nagasaki, pediam para serem registradas como mártires antes mesmo de entenderem o que isso significava. E, acima de todos, os camponeses de Shimabara, cujos corpos marcados pelas torturas de Matsukura Shigemasa, os chicotes, as queimaduras, os afogamentos nos lagos de enxofre, agora se erguiam não como vítimas, mas como algo muito mais perigoso, vingadores. O castelo de Shimabara, aquele bastião inquebrável que Shigemasa construíra com o suor e o sangue do povo, agora se tornava o alvo. Suas muralhas, projetadas para resistir a exércitos, não haviam sido feitas para conter a fúria de quem não tinha mais nada a perder. E quando as primeiras ondas de rebeldes avançaram pelas estradas lamacentas, carregando cruzes improvisadas e espadas enferrujadas, até os soldados do shogunato devem ter sentido o cheiro de algo antigo no ar, o mesmo cheiro de 1600, quando os cristãos de Osaka resistiram até a última gota de sangue. Só que desta vez, não haveria trégua. Desta vez, o céu parecia prometer fogo. Ao longe, as chamas dos rebeldes já devoravam a costa e as ilhas de Amakusa, pintando o horizonte com o vermelho de um presságio. Dentro do castelo de Shimabara, os samurais do clã Matsukura ouviram os gritos de guerra se aproximando como um trovão, misturados ao estampido de arcabuzes que rasgavam a noite. Tudo começou no dia 11 de dezembro, quando Akamoto Shinbei, o administrador da fortaleza, recebeu notícias de uma revolta no sul da península. Lá, uma multidão enfurecida havia linchado o juiz Hayashi Eis, enviado para dispersar assembleias cristãs com a arrogância de quem acreditava estar acima da fé alheia. Subestimando a ameaça, Akamoto despachou 3 centenas de infantes, 15 cavaleiros samurais e 80 atiradores, uma força irrisória para esmagar o que julgava ser um motim de camponeses desarmados. Ao amanhecer do dia 12, o destacamento ocupou posições defensivas perto da aldeia de Fukuya, confiante em uma vitória fácil. Mas o que encontraram não era uma horda desorganizada de lavradores, e sim um exército de 1000 almas. Os rebeldes, vestidos de branco como mártires, traziam crucifixos tatuados nas frontes raspadas e avançavam aos berros de Santiago. O antigo grito de guerra dos cruzados espanhóis, ecoando como um fantasma do passado que se recusava a morrer. Os samurais de Matsukura, jovens e inexperientes, dispararam uma descarga cerceadora que abateu 20 rebeldes. Mas os camponeses não eram inocentes, entre eles havia veteranos da Batalha de Sekigahara, que guardavam mosquetes enferrujados como relíquias de uma guerra que o shogunato julgava esquecida. A trovoada de tiros que se seguiu foi curta, mas suficiente para semear o pânico. Os samurais, acostumados a duelos cerimoniais e não a uma chuva de balas vinda de todas as direções, recuaram em desordem rumo ao castelo de Shimabara. E os rebeldes, como uma maré de fogo, os perseguiram, ateando tochas em templos budistas e nas casas daqueles que se recusavam a se juntar à causa. Em poucos dias, seu número inchou para 8.000, uns por convicção, outros por medo da lâmina que não distinguia traidores de neutros. Dentro das muralhas, o caos se instalou. Soldados descobriam que seus próprios parentes estavam entre os insurgentes, alguns desertavam, levando consigo armas e provisões. Akamoto, finalmente compreendendo a magnitude do desastre, barricou-se no castelo enquanto, nas ilhas de Amakusa, o líder rebelde Jirmon proclamava a vitória em Shimabara como um sinal divino. Os rebeldes traçaram um plano audacioso, cortar Nagasaki do resto do país, dominando os passes montanhosos que levavam à cidade. Mas o oficial leal Sano, com astúcia, conseguiu manter o controle do estratégico desfiladeiro de Moji, frustrando a investida. Enquanto isso, em Shimabara, uma sortida samurai para capturar reservas de arroz na aldeia de Mia terminou em desastre. Ao chegarem, descobriram que os moradores já haviam se unido aos rebeldes. O terror se espalhou, camponeses fugiam em massa para Kumamoto, implorando por ajuda aos senhores feudais da região. As autoridades de Amakusa, desesperadas, enviaram barcos para tomar a aldeia de Konoura, mas o velho chefe local armou uma armadilha, acendeu centenas de fogueiras na praia e ordenou que seus homens disparassem ao ar, simulando um exército imenso. Os rebeldes, enganados, recuaram, mas o cerco já estava fechado.
Shimabara e Amakusa agora eram ilhas de resistência, cercadas por fanáticos que viam naqueles dias o início do apocalipse. Não havia mais volta. A batalha havia apenas começado. E então veio Miyaki Toba, o comandante da defesa de Shimabara, convencido de que aqueles lavradores não passavam de uma manada de ovelhas com foices. Enviou suas tropas para arrasar o acampamento rebelde, certo de que a disciplina samurai esmagaria a desordem camponesa em questão de horas. Seu exército, alguns centenas de homens, muitos deles jovens guerreiros de Karatsu ávidos por provar seu valor, avançou com a arrogância de quem nunca conheceu a derrota. Os primeiros tiros ecoaram. Miyaki sorriu ao ver a fumaça subindo. Seus homens deviam estar queimando as barracas dos rebeldes. Mas a realidade era muito pior. Os camponeses, longe de serem amadores, eram veteranos de guerras passadas. Sabiam usar o terreno a seu favor, escondendo-se entre rochas e árvores para emboscar os samurais em campo aberto. Os atiradores rebeldes, com mosquetes bem conservados, abatiam os inimigos com precisão mortal, enquanto os jovens guerreiros de Karatsu, treinados para duelos e não para guerrilha, caíam como trigo sob a foice. Miyaki assistiu, atônito, ao colapso de suas linhas. Suas ordens de contra-ataque se perderam no clamor dos feridos e no troar dos disparos. Os samurais, desmoralizados, recuavam em pânico e os rebeldes, com gritos de "Deus conosco", avançavam como uma onda implacável. Quando os sobreviventes voltaram, foi com notícias de um massacre. O pequeno destacamento havia sido aniquilado por milhares de insurgentes, que brandiam estandartes brancos como sudários. Os samurais de Karatsu, cegos pelo orgulho, carregaram contra as linhas rebeldes apenas para serem dizimados. Alguns poucos escaparam, arrastando-se de volta à costa com feridas que sangravam sua vergonha. E então Miyaki viu o pior, não uma, mas dezenas de embarcações rebeldes se aproximando da ilha de Ondo. Não havia barcos suficientes para transportar todos os insurgentes, então os que não cabiam marchavam pela costa, contornando a baía a pé. Um estampido ecoou. 20 mosquetes samurais dispararam em uníssono, a última linha de defesa. 50 soldados do shogunato, incluindo 20 atiradores, riram das notícias frenéticas sobre camponeses derrotando samurais. Impossível, murmuravam. Como ovelhas poderiam abater lobos? Seu comandante, Sawaki Ashobei, decidiu segurar a posição perto do rio, escondendo seus homens entre a vegetação. Quando recebeu ordens para recuar, recusou-se. Mesmo que sejam 10.000, rosnou, são apenas camponeses. Não há o que temer. Foram suas últimas palavras. Os rebeldes o cercaram, disparando de todas as direções. Sawaki e seus mosqueteiros foram chacoalhados como bonecos, até que o último deles caiu, perfurado por balas e flechas. Miyaki, observando-o do alto das muralhas, compreendeu finalmente a verdade cruel: não eram camponeses que ele enfrentava. Era um exército de homens que não tinham mais nada a perder e que, pela primeira vez em décadas, acreditavam que Deus lutava ao seu lado. Um exército disciplinado agora se via reduzido a uma turba endebandada. Miyaki Toba, desmontado e ensanguentado, tentou alcançar a praia de Magine a pé, mas os rebeldes o alcançaram antes que pudesse gritar por clemência. Sua cabeça rolou na areia, e com ela, o último vestígio de autoridade que ainda restava às tropas de Karatsu. A notícia do desastre em Honda espalhou-se como um incêndio em palha seca. Em Edo, os lordes sacudiam a cabeça, incrédulos. Como era possível que uma horda de camponeses, muitos deles desarmados ou vestindo apenas túnicas brancas de penitentes, havia aniquilado uma força samurai 300 anos forjada no aço e na disciplina? Mas a corte não tinha tempo para lamentações. A rebelião era uma ferida aberta, e era preciso cauterizá-la antes que a infecção se espalhasse. Em janeiro de 1638, o shogunato finalmente autorizou o envio de um exército massivo para esmagar os insurgentes. Os generais, porém, avançaram com a cautela de quem teme pisar em armadilhas. E com razão. Quando as primeiras patrulhas samurai adentraram Amakusa, encontraram apenas silêncio. As aldeias estavam desertas, as estradas vazias, como se a terra tivesse engolido seus habitantes. Mas eles não haviam desaparecido, haviam se refugiado no último reduto possível, o Castelo Hara. Erguido sobre um promontório rochoso, banhado pelo mar de um lado e protegido por pântanos e desfiladeiros do outro, Hara não era apenas uma fortaleza. Era uma sentença de morte para qualquer exército que ousasse atacá-lo.
Os rebeldes, em sua astúcia de quem luta pela própria vida, haviam transformado cada pedaço de madeira, cada barco de pesca abandonada, em barricadas. Do alto das muralhas, zombavam dos sitiantes, atirando flechas com mensagens provocadoras: se Deus está convosco, por que não sois capazes de nos alcançar? A primeira investida, liderada pelos clãs Nabeshima e Tachibana, foi um banho de sangue. Os samurais, apertados em passagens estreitas, caíram como trigo sob a foice. Os atiradores rebeldes, escondidos atrás de paliçadas de bambu, abatiam um homem após outro com uma precisão que parecia sobrenatural. Quando a poeira baixou, centenas de corpos jaziam espalhados pela lama, e os sobreviventes recuaram em desordem, perseguidos pelos gritos triunfantes dos sitiados. O comandante Takura Shigemasa, pressionado por Tóquio para encerrar aquele pesadelo antes que novos generais assumissem o controle, ordenou um segundo assalto ao amanhecer de 14 de fevereiro. Mas o destino, como um jogador cruel, já havia lançado seus dados. Uma unidade atacou antes da hora, quebrando a formação. Outra chegou tarde demais. E quando Shigemasa, desesperado, tentou liderar pessoalmente a carga, uma bala rebelde encontrou seu peito. Seu corpo desabou na lama, e com ele, qualquer esperança de vitória rápida. A morte de Shigemasa marcou o início de um novo capítulo naquela guerra sem piedade. O comando passou para Matsudaira Nobutsuna, um homem frio, calculista, que compreendeu algo fundamental: Hara não seria tomado pela força bruta. Era preciso estrangular a fortaleza, cortar seus suprimentos, deixar que a fome e o desespero fizessem o trabalho dos canhões. Em questão de dias, um anel de terra e madeira cresceu ao redor do castelo, valas, estacadas, torres de vigia. Os samurais, como lobos cercando uma presa, apertavam o cerco, enquanto os rebeldes, lá de cima, observavam com olhares cada vez mais ocos. E então, quando o cerco já parecia interminável, um novo ator entrou em cena. O Reisp, um navio holandês ancorado na baía, tornou-se o símbolo mais irônico daquele conflito. Os japoneses, em sua arrogância, haviam convencido os holandeses a participar do bombardeio, apesar dos protestos do capitão Nicholas Koekaker. Por dias, os canhões do Reisp rugiram contra as muralhas de Hara, mas as balas, disparadas de um ângulo impossível, ricocheteavam nas rochas ou explodiam no vazio, como fogos de artifício inúteis. Os rebeldes riam. Os samurais, no entanto, sorriam também, não pela eficácia dos tiros, mas pelo que aqueles disparos representavam. Pela primeira vez, o mundo ocidental, mesmo que a contragosto, havia se curvado à vontade do shogunato. E isso, mais do que qualquer canhão, era uma mensagem. A mensagem de que, desta vez, não haveria escapatória. A ajuda dos estrangeiros para esmagar a rebelião cristã não era mera casualidade, era um símbolo. Enquanto os canhões holandeses rugiam em vão contra as muralhas de Hara, no acampamento dos sitiantes fervilhavam debates acalorados. Os veteranos, marcados pelas cicatrizes das primeiras batalhas, tentavam em vão dissuadir os jovens samurais de repetirem os mesmos erros. Entre eles destacava-se Toda Simon, um comandante ambicioso, sedento por glória e impaciente com a estratégia da espera. Para ele, cada dia sem ataque era uma afronta à honra. Mas o novo comandante em chefe, Matsudaira, tinha outros planos. Com voz firme, anunciou que a fortaleza seria estrangulada até que seus defensores esgotassem seus últimos grãos de arroz. Nem mesmo uma carta atirada por sobre os muros, um apelo desesperado dos sitiados, jurando que não ambicionavam poder, mas apenas o direito de praticar sua fé, conseguiu abalar sua determinação. Os samurais riram. Para eles, aqueles homens não passavam de camponeses rebeldes, indignos de piedade ou negociação. Enquanto isso, o navio holandês, após a morte trágica de um de seus artilheiros em um acidente com a própria arma, recolheu suas velas. Koekaker, satisfeito por ter cumprido seu dever, partiu de volta a Nagasaki, deixando para trás quase todas as suas peças de artilharia, agora nas mãos dos samurais, que continuaram o bombardeio sem pressa, sem piedade. Matsudaira proibiu qualquer assalto direto. A ordem era clara: cercar, vigiar e esperar. Os rebeldes estavam condenados a uma morte lenta, isolados do mundo, dependendo apenas de suas reservas minguantes. E enquanto fevereiro se arrastava para março, a fortaleza de Hara transformava-se em um símbolo de resistência fanática. Seus defensores, convencidos de que a morte em batalha lhes abriria as portas do paraíso, preparavam-se para o fim com uma serenidade que inquietava até os mais endurecidos guerrilheiros.
Mas Matsudaira não era o homem de se contentar apenas com a espera. Enquanto os samurais menos experientes ainda subestimavam o inimigo, veteranos como Tachibana já compreendiam a verdade cruel: aquele não era um bando de camponeses desorganizados. Era uma fortaleza inquebrável, e qualquer ataque frontal seria um banho de sangue inútil. Não se toma Hara pela força, murmava o velho guerreiro, enquanto observava as muralhas distantes. Tomamos pela fome. E então, enquanto a rotina da opressão se instalava, tiros esporádicos, escaramuças noturnas, a tensão de um cerco que se arrastava, Matsudaira tecia um plano nas sombras. Os samurais do clã Asagawa, conhecidos por sua astúcia, tentaram minar os alicerces da fortaleza com um túnel sob o bastião nordeste. Dias de trabalho clandestino, picaretas e pás cavando em silêncio, até que o pé fosse detonado, para nada. Os rebeldes, atentos aos ruídos subterrâneos, já haviam se preparado. A explosão apenas queimou reservas de pólvora e desabou um trecho do túnel, deixando os sitiantes com mais uma derrota humilhante. Mas a verdadeira jogada de Matsudaira estava em outro lugar. Um mensageiro secreto chegou ao acampamento com uma carta selada, supostamente escrita por Yamada Emansaku, um dos líderes rebeldes. A proposta era simples: trair Juroma, o coração da resistência, em troca de clemência. No início, Matsudaira desconfiou. Mas as palavras tinham o peso da desesperança, e ele soube reconhecer uma brecha quando a viu. Arima de Azumi, um comandante recém-chegado, recebeu a missão de negociar. E para isso, escolheu o homem perfeito, Tanaka Jebunoziya, uma figura do passado que os rebeldes não poderiam ignorar. Tanaka havia servido ao clã Arima, os antigos senhores daquelas terras, antes que o shogunato os expulsasse em 1614, entregando o domínio aos Matukura. Agora, ele voltava não como um exiliado, mas como emissário, e sua presença soava como um eco de um tempo em que aqueles homens ainda tinham um lar. Com uma carta nas mãos, Tanaka aproximou-se das muralhas, pedindo uma audiência com Juroma. A resposta não veio em palavras, mas em um documento solene: as leis de Juroma, um código de disciplina e fé que os sitiados juravam seguir até o fim. Matsudaira leu entre as linhas. Aquela rigidez, aquele fanatismo, era o desespero de quem já não via saída, a não ser a morte gloriosa. Foi então que o cerco ganhou um novo capítulo de crueldade. Para quebrar a vontade dos rebeldes, os samurais arrastaram até as muralhas a mãe e a irmã de Juroma, apostando no peso do sangue. Mas o líder rebelde não cedeu. Quando sua pequena irmã, Marina, e o sobrinho Paulo foram enviados para suplicar por sua rendição, Juroma os recebeu com frutas e doces, uma demonstração calculada de que, dentro da fortaleza, a fome ainda não havia vencido. Os samurais, furiosos, entenderam a mensagem: aquele era um jogo de paciência, e eles estavam perdendo. As noites traziam novos mistérios. Luzes piscando das torres de Hara, sinais dirigidos às montanhas. Matsudaira, desconfiado, enviou batedores para vasculhar cada colina, cada aldeia abandonada. Nada encontraram, além do silêncio. Mas a paranoia já havia se instalado, e se houvesse aliados escondidos, prontos para atacar pelas costas? Em março, a artilharia voltou com tudo. Canhões mais pesados, trazidos de Irado, começaram a demolir as defesas. E então, na noite de 4 de abril, os rebeldes fizeram sua jogada final. Centenas de homens, esqueléticos mas determinados, irromperam das sombras em um ataque desesperado. Não buscavam apenas derramar sangue, queriam comida. A batalha foi selvagem, mas ao amanhecer, os corpos abandonados nas trincheiras contavam a verdade: ossos à flor da pele, rostos cavados pela fome. Matsudaira sorriu. O fim estava próximo. E assim, com a paciência esgotada e a vitória ao alcance das mãos, ele deu a ordem que todos esperavam. O assalto final a Hara começará em 9 de abril. Os samurais afiaram suas lâminas. Desta vez, não haveria retirada. Desta vez, o sangue lavaria as últimas resistências. E o paraíso dos rebeldes se transformaria em seu túmulo. A ofensiva que deveria esmagar a rebelião de uma vez por todas, apagando até a memória daqueles que ousaram desafiar o Shogun, já estava em marcha. Dentro das muralhas de Hara, os rebeldes reforçavam suas posições com a urgência de quem sabe que o destino se decidirá não em semanas, mas em dias. Mas enquanto eles se preparavam para a batalha final, o céu abriu-se em dilúvio. Uma chuva implacável caiu por 7 dias, como se os próprios deuses quisessem adiar o banho de sangue que se aproximava.
Matsudaira, no entanto, não se deixaria apressar. Quando chegou a data marcada para o ataque, ele adiou-a mais uma vez. Não há pressa, pensou. As perdas recentes, causadas por uma investida temerária dos rebeldes, eram irritantes, mas explicáveis. A negligência da guarda noturna havia sido fatal. Se os homens tivessem mantido a disciplina, não teriam sido pegos de surpresa. Então, ele deu aos sitiados mais alguns dias até o amanhecer de 11 de abril para que a fome e o desespero os consumissem por completo. Mas havia algo que Matsudaira não calculou: a sede de glória, a fúria contida e a impaciência de seus próprios homens. O shogunato não era um exército unido. Os samurais do clã Azekawa, posicionados ao norte, ardiam em desejo de arrombar os portões Inaizaki, a entrada mais direta para a fortaleza. Ao sul, os guerreiros de Kuroda e Terazawa cobiçavam a cidadela, planejando invadi-la pelos portões Oe. Enquanto isso, outros clãs como os Nabeshima, no centro, ou os diplomáticos Arima olhavam com desconfiança para aqueles que estavam mais próximos dos acessos principais. Para eles, o caminho seria uma marcha esforçada através de pântanos traiçoeiros, seguida por uma escalada mortal nas paredes escorregadias do castelo, à noite, sob uma chuva de flechas e pedras. E se os rebeldes estivessem fracos pela fome? Isso pouco importava quando um homem esquelético, tremendo de exaustão, poderia derrubar um samurai bem alimentado com um único golpe de pedra. Matsudaira conduzia a campanha com estratégia impecável, mas desta vez, subestimou o veneno que corria nas veias de seus subordinados: a ambição, a vingança e o desejo desmedido de serem os primeiros a pisar nas ruínas de Hara. Enquanto ele estudava mapas em sua tenda, a tensão entre os acampamentos crescia como uma tempestade. Ao norte, os Azekawa não perdiam tempo. Operários erguiam uma rampa de terra contra as muralhas, e na noite de 6 de abril, começaram a construir uma torre de observação. No dia seguinte, um samurai subiu até o topo, protegido pelo fogo constante dos mosqueteiros para evitar que atiradores inimigos o derrubassem. Seu relatório foi preciso: a terceira fortificação estava bem protegida, sacos de areia reforçavam as paredes, e atrás dela se abria um fosso profundo. Não havia defensores visíveis ali, provavelmente, estavam concentrados na segunda fortificação. Os Azekawa viram sua chance. Chegaram primeiro, tinham a vantagem da posição. Agora, só precisavam tomar os portões Inaizaki. Depois disso, a resistência inimiga desmoronaria. E com a torre, poderiam coordenar o fogo da artilharia com precisão mortal. Mas nos outros acampamentos, a impaciência era um fogo que queimava sem controle. O clã Nabeshima, estacionado no centro da península, olhava com inveja para o oeste, onde uma saliência da fortaleza parecia quase ao seu alcance. Em fevereiro, quando o primeiro assalto foi planejado, muitos acreditavam que seriam eles os primeiros a entrar em Hara, colhendo toda a glória. Agora, porém, essa vantagem parecia distante. Nabeshima não suportava mais esperar. Ignorando as ordens de Matsudaira, convocou seus oficiais e propôs um plano audacioso: atacar a primeira muralha, estabelecer postos avançados e bombardear os rebeldes até forçá-los a sair de seus esconderijos para então empurrá-los de volta para a fortaleza e invadir junto com eles. Ele sabia que havia perdido o momento ideal para um contra-ataque durante o último assalto. Mas agora, inspirado por seu tio Ienazu, lenda da Batalha de Zokigahara, queria escrever seu nome na história com sangue e fogo. Em 10 de abril, ao meio-dia, seus homens, completamente blindados, avançaram 18 horas antes do previsto. Outros samurais tentaram detê-los, lembrando-os de que ainda não havia ordem para o ataque. É apenas uma missão de reconhecimento, responderam, com um sorriso que não enganava ninguém. Os rebeldes entenderam imediatamente. Abriram fogo. Os mosqueteiros de Nabeshima responderam com uma saraivada, enquanto um pequeno grupo de 7 ou 8 homens conseguiu escalar a muralha. Só um sobreviveu, Shikabara Narinobu, de 18 anos. Com a voz rouca de batalha, ele gritou que havia sido o primeiro a pisar em Hara e hasteou o estandarte amarelo de sua família. Ao verem a bandeira, seu pai e outros samurais correram para segui-lo. A corrida pela glória havia começado. E com ela, o caos. A notícia do avanço de Nabeshima inflamou os outros acampamentos. Os Azekawa, ao norte, lançaram-se contra os portões Inaizaki, onde encontraram 200 rebeldes colhendo algas na baía. Alguns samurais os massacraram na água, outros perseguiam os sobreviventes até a fortaleza, invadindo pelas portas abertas.
conseguiram se estabelecer no acesso, mas não avançaram além dali. No centro, os homens de Nabeshima ficaram presos. Ao norte, um fosso profundo os bloqueava, ao sul, um corredor estreito levava a cidadela a um caminho mortal, onde chovia pedra, flechas e piche fervente. Foram obrigados a recuar. Só os samurais de Kuroda saíram com alguma vantagem, conseguiram se fixar nas paredes da cidadela. Não era o objetivo principal, mas no dia do assalto final, sua escalada seria um pouco menos suicida. Quanto à reação de Matsudaira? Silêncio. Nabeshima foi posto em prisão domiciliar por desobediência. Mas as crônicas japonesas podem ter ocultado um detalhe ainda mais sombrio: o caos de 10 de abril levou a tiros amigáveis. E, segundo o holandês Nicolas Kolkebakker, que não estava presente, mas recolheu relatos de fontes depois silenciadas, as tropas do shogunato não apenas se matavam por engano, mas entraram em combate deliberado umas contra as outras. Kolkebakker escreveu que Terasawa iniciou o ataque um dia antes da ordem, seguido por Nabeshima. A rivalidade entre os clãs Asekawa e Nabeshima pela vanguarda era antiga, e quando a disciplina ruiu, a batalha virou uma carnificina interna. Matsudaira repetiu sua ordem: ataque às 8 horas da manhã de 11 de abril. Mas ninguém mais ouvia. Inspirados pelo sucesso parcial na cidadela de Amakusa, os samurais de Kuroda decidiram agir por conta própria. Tenentes e veteranos apoiaram o plano. Um velho guerreiro declarou que, em sinal de lealdade, lideraria o assalto e deixaria seus ossos nas muralhas do castelo. Declarações como essa ecoavam por todos os acampamentos. Oficialmente, porém, só uma foi registrada, no quartel dos Asekawa, onde Takura Shigenori, filho do falecido Itakura Shigemasa, suplicou pelo comando das tropas de seu pai. Meu pai foi morto por esses traidores. Não busco glória lutando contra camponeses, mas quero liderar seus homens na batalha de amanhã. Permitiram. Antes do amanhecer de 11 de abril, os samurais de Kuroda já estavam em movimento. Mesmo tendo tomado a cidadela de Amakusa, ainda enfrentavam a escalada mais brutal, as paredes principais de Hara. E todos os que marchavam na vanguarda sabiam de uma coisa: as chances de sobreviver eram quase nenhuma. Os rebeldes esperavam. Não com a calma dos que confiam na vitória, mas com a tensão de quem sabe que o fim está próximo. Do alto das muralhas, desabavam sobre os invasores pedras, troncos e o que quer que suas mãos conseguissem arremessar. Mas não havia mais pólvora. Nenhum cronista registra um único disparo de mosquete vindo das paredes de Hara, e isso explica o desespero da investida pela semana anterior, quando arriscaram tudo por munição. Agora, suas armas eram primitivas ao extremo: vasos de barro, lançados como projéteis improvisados, que se estilhaçavam contra as armaduras dos samurais. A carga suicida de Kuroda ceifou centenas, mas as ondas intermináveis de guerreiros acabaram rompendo as defesas. Os registros afirmam que o primeiro a escalar as muralhas foi Kuroda Emanazu. Uma honra suspeita demais para ser verdade, conveniente demais que o título coubesse ao comandante de maior patente. Logo atrás, outros samurais seguiam, enquanto flechas incendiárias cortavam o ar, caindo sobre as cabanas de palha, secas após as chuvas recentes. Em instantes, o fogo devorou tudo. Os gritos dos feridos e moribundos abafavam os lamentos das mulheres e crianças, nem todas passivas em sua sorte. Muitas preferiram se atirar às chamas a serem capturadas. Em todos os setores da fortaleza, os samurais avançavam sem piedade. Exceto no norte. Lá, junto aos portões de Noi, os homens de Asakawa cumpriram a palavra dada a Itakura Shigenori. Um jovem samurai, vestido em armadura vermelha, empunhando uma longa lança, aproximou-se das barreiras e anunciou, com voz serena, que era hora de abri-las. A guarda obedeceu, permitindo a entrada dele e de 4 vassalos. Mas assim que pisaram no interior, esbarraram nos últimos defensores e a batalha recomeçou. Não havia mais sentido esperar pelo sinal combinado. As tropas de Asakawa irromperam pela brecha, adentrando a fortaleza pelo flanco onde a fé dos rebeldes era menos fanática. Ou pelo menos era o que sugeria uma crônica, que descrevia aqueles camponeses lutando não como homens prometidos ao paraíso, mas como quem só tinha esta vida para perder. Em 6 horas, milhares caíram. Estimativas falam em 13.000 mortos no campo, outros 23.000, na maioria mulheres e crianças, queimados vivos, decapitados ou lançados das muralhas. Os números dos atacantes são igual de eloquentes. Asakawa sofreu as piores baixas,
274 mortos e 1.824 feridos. Seus homens avançaram em combate corpo a corpo até o donjon central, enquanto alguns, impulsionados pela ganância, corriam para tomar a cidadela antes que os Kuroda colhessem os louros do assalto inicial. Estes também pagaram um preço alto, 213 mortos e 1.657 feridos. As demais unidades perderam bem menos, provavelmente por terem evitado o pior dos combates, limitando-se a escalar muralhas já dominadas. Para os samurais, aquele foi o Ikida Meshi, o dia de provar o gume de suas lâminas em carne inimiga. Os inexperientes, ávidos por sangue, não se contentavam em matar, esfaqueavam os caídos, cortavam membros como troféus. Afinal, não era apenas uma batalha, era um ritual de purificação. 4 meses de cerco custaram à força de supressão mais de 20.000 homens, 13% do exército enviado para esmagar a rebelião. Alguns chamam a queda de Harajan a última batalha dos samurais. Talvez por isso as crônicas a evitem com tanto cuidado. Os guerreiros de Asakawa levaram horas para avançar da terceira à segunda fortificação, ceifando os rebeldes exaustos pelo caminho. Apenas um samurai morreu nesse trajeto. Mas entre as duas muralhas, encontraram resistência inesperada. Ali, os insurgentes decidiram fazer seu último stand. Diz a lenda que Jerônimo tentou fugir de um jeito tão estranho quanto sua própria vida. No centro da fortaleza, erguia-se um altar de pedra branca. Quando os samurais se aproximaram, o menino subiu nele, juntou as mãos em oração, e de repente nuvens escuras surgiram do nada. Ter-se-ia elevado sobre elas, rumo ao céu, não fosse a flecha de penas brancas disparada por um arqueiro de Asakawa, dissipando a névoa mágica. Um golpe de lança no coração selou seu destino, ou assim conta a versão poética. A realidade foi menos dramática. Durante todo o assalto, ele não foi visto entre os defensores. Ao meio-dia, restavam apenas escombros fumegantes, banhados no sangue de milhares. O ar era espesso, carregado de cinzas e do cheiro de carne queimada. Samurais de Asakawa e Kuroda vigiam pilhas de cabeças decepadas, enquanto no interior do castelo a matança continuava. Asakawa Tadatoshi escreveu a um vassalo: "Nossas perdas foram graves. Isso me irrita. Nem sequer tive tempo de vestir minha armadura, lutei em colçal e calças de batalha. Se tivéssemos seguido o plano, chegaríamos tarde. Até jovens serventes foram lançados ao combate. Muitos estão feridos. Sobraram-me apenas 4 ou 5 homens ilesos. Ordenei que recolhessem as cabeças, mas ainda não sei o número exato. Algumas se perderam, outras queimaram. Porém, os mortos, homens, mulheres, são incontáveis. Os samurais mais velhos agiam como contadores macabros, registravam cada cabeça trazida, anotando o nome do executor. Quando os montes de corpos ficaram altos demais, passaram a aceitar narizes como prova, era mais prático. Mas entre os restos, um troféu faltava, o de Jerônimo. Foi então que Sazaemon, um vassalo de Asakawa, revistava os escombros do donjon principal. Um ruído fraco veio debaixo dos destroços. Ele desnudou a lâmina e espreitou. No meio do pepe e da sangue, um menino de roupas brancas tentava se arrastar, tremendo. Sazaemon golpeou-o, derrubando-o de volta ao chão. Quando as vigas em chamas começaram a desabar, ele mal teve tempo de decepar a cabeça antes que o teto ruísse. Insatisfeito com o prêmio, dirigiu-se ao depósito de troféus no lado oeste, onde os samurais amontoavam suas conquistas. Cada uma era inspecionada com rigor. Um soldado tentou entregar o nariz de um companheiro morto, quando descoberto, foi forçado ao seppuku. Dessa vez, a verificação cabia ao próprio líder do clã Asakawa. Quando Sazaemon lhe apresentou a cabeça, o senhor examinou os traços finos do rosto e soube, ali estava o troféu mais valioso de todos. Colocaram-na entre outras candidatas. Restava confirmar se era mesmo Jerônimo Amakusa. O problema? Quase ninguém o reconheceria. Trouxeram sua mãe até as fileiras de restos mortais. Ela declarou, altiva, que seu filho era um enviado dos céus, e que os céus o haviam reclamado de volta. Afirmou que ele era o verdadeiro profeta, que em seu último instante transcendera a forma humana, escapando ao poder do Shogun. Ter-se-ia transportado para as Filipinas católicas, onde reuniria um novo exército e voltaria para destruir seus opressores, como o lendário rei Sebastião. Então, ergueram a cabeça diante dela. Ela emudeceu. Todas as suas palavras grandiosas evaporaram.
Ao fitá-la, desabou em pranto, apertando contra o peito os restos do filho. Como emagreceste, meu querido menino! Seu luto convenceu muitos, mas não a todos. Entre os samurais, a discussão acendeu: seria aquele realmente Jerônimo? Para o veredicto final, chamaram outra testemunha. Durante o assalto, quase todos os rebeldes pereceram, mas um pequeno grupo foi encontrado em uma prisão improvisada. Eram os servos de Yamada Mansaku, o guerreiro que propusera trair Jerônimo e orquestrar um golpe dentro da fortaleza. Seu plano foi descoberto horas antes da queda do castelo, e ele, junto com seus homens, foi trancafiado. Faminto e fraco, Yamada foi arrastado de sua cela. Os samurais não sabiam como julgá-lo. Ele estava disposto a morrer por sua causa, chorava pela família perdida em seu complô, mas permanecia um traidor, um homem que quebrara o juramento de lealdade. Alguns achavam que deveria ter morrido ao lado dos insurgentes. Corriam até boatos de que os rebeldes haviam escolhido, entre si, um homem de reputação duvidosa para fingir ser o traidor, sobreviver e contar a história da queda de Hara. Qualquer que fosse a verdade, Yamada não conseguiu conter as lágrimas quando lhe mostraram a cabeça. Para o exército, isso bastou. O inimigo estava morto. Com a morte de Jerônimo, começaram semanas intermináveis de execuções burocráticas. Um cronista registrou: nem nos antigos romances se encontrará exemplo de tão grande carnificina. Os parentes de Jerônimo, mantidos como reféns, tornaram-se desnecessários. Em uma semana, seu sobrinho Paulo e a irmã mais nova, Marina, foram assassinados. Seu pai e tio caíram no dia do assalto. 3 dias depois, sua mãe e outra irmã foram decapitadas. Até o senhorio de seu pai foi executado. Segundo os registros oficiais, ninguém, além de Yamada e seus companheiros de cela, deixou a fortaleza com vida. Mas a realidade poderia ser outra. Tsugunaga queria fechar o capítulo da rebelião, declarando que todos os insurgentes haviam sido exterminados, mas os números não batiam. Nosso velho conhecido Kokibakira anotou: os rebeldes foram massacrados, 17.000 cabeças empaladas. Os demais ou queimaram vivos ou fugiram. 2 dias após a queda do forte, apesar das declarações de aniquilação total, Masudaira enviou soldados para revistar a região em busca de fugitivos. Na cidade de Tamioka, todos os habitantes foram levados para fora dos muros e obrigados a pisotear imagens de Cristo sob o olhar dos samurais. Dias depois, 76 pessoas foram executadas. Um sinal de que parte dos rebeldes poderia ter escapado. Mas a morte dos insurgentes não encerrou a história. O jovem Matsukura, cuja política brutal havia inflamado a revolta, foi acusado de má administração e condenado ao seppuku. Porém, sua morte poderia esconder segredos mais sombrios. Nos círculos restritos, murmurava-se que sua família mantinha contatos clandestinos com estrangeiros, chegando a preparar expedições militares. Diziam que Matsukura acumulava armas e suprimentos no porto de Kushinotsu, planejando uma possível invasão às ilhas RYKY, Taiwan ou Filipinas. Se verdade, os rebeldes poderiam ter voltado suas próprias armas contra ele. Yamada Mansaku não poderia permanecer em Shimabara. Quando o Sr. Masudaira retornou à capital, Yamada o seguiu. Passou o resto da vida confinado em sua residência. Uma lenda japonesa conta que, anos depois, ele voltou a Nagasaki e reassumiu a fé cristã. Mas não há provas. O arquipélago de Amakusa passou para o controle direto do governo. Para evitar novas rebeliões, os patrulhamentos marítimos foram intensificados, e um novo governante, Suzuki Shiganari, assumiu com mão de ferro. Ele impôs registros obrigatórios em templos budistas e promoveu a realocação de famílias de outras regiões. A revolta havia despovoado aquelas terras, e agora chegavam colonos de outros domínios. Mas a vida não ficou mais fácil. A região sofria com colheitas ruins e intempéries. Em pouco tempo, Suzuki enviou um relatório ao Shun, afirmando que os impostos em Amakusa eram excessivos e seu peso poderia ter sido uma das causas da revolta. O documento custou-lhe o cargo. No entanto, seu sacrifício não foi em vão. 6 anos depois, o governo reduziu secretamente pela metade a carga tributária da região. O shogunato declarou: o Japão é harmônico. O Japão é uno. No paraíso não há conflitos. A nação encontrara paz, e quem discordasse era enviado à prisão, às torturas ou à morte.
O cristianismo foi apagado da face do país. Amakusa e Shimabara foram integrados ao sistema de registros templários. Agora, todo japonês devia estar vinculado a uma paróquia budista, doar ao templo e participar dos rituais. Qualquer desvio levantava suspeitas de cristianismo e a pena era morte. Todo ano novo, os japoneses eram obrigados a pisotear publicamente a imagem de Cristo. Tornou-se um ritual. Crianças pulavam alegremente sobre a placa de metal, os adultos faziam-no com um cansaço indiferente. O objetivo era erradicar a fé. Gerações após a morte de Jerônimo, o governo ainda caçava cristãos clandestinos. No início do século XV, seu número chegava a centenas de milhares. Mas, na época da revolta de Hara, restava menos da metade. A maioria ou renunciara à fé ou a praticava nas sombras. Em 1640, foi criada a repartição para a supressão do cristianismo. Quem se recusava a abjurá-lo era forçado a se esconder. Em 1645, um casal foi obrigado a assinar uma declaração de repúdio. Fomos cristãos por muitos anos, mas descobrimos que esta é uma religião maligna. Ela nos faz temer o inferno, submeter-nos ao padre e adorar deuses falsos. Juramos nunca mais retornar a esta fé, nem mesmo em pensamento. Que Deus, a Virgem Maria e todos os santos nos amaldiçoem se quebrarmos este juramento. Que nos atinja o destino de Judas Iscariotes. Que morramos em tormento e ardamos no inferno. Ninguém ousava objetar que o próprio shogunato, ao confiscar terras cristãs, usava os mesmos métodos de coerção que atribuía aos missionários. O latim e o português desapareceram. Todos os livros cristãos foram queimados, e logo poucos eruditos conseguiam decifrar aquelas estranhas letras ocidentais. A tipografia de Alexandre Valignano, outrora instrumento de propagação da fé, virou cinzas. De tempos em tempos, notícias de novas perseguições surgiam. Mercadores de Macau contavam que, em 1648, 36 cristãos foram executados, no ano seguinte, outros 40. O shogunato expulsou todos os europeus, exceto os holandeses, permitindo que se estabelecessem no minúsculo ilhéu de Dejima. Protestantes, os holandeses aceitaram sem hesitar as exigências japonesas, provar sua indiferença religiosa pisoteando símbolos cristãos. Um sacerdote ocidental escreveu: para impedir que católicos entrassem no país, todos os estrangeiros eram obrigados a pisar o crucifixo. Os holandeses o faziam sem pestanejar. Jerônimo, porém, não foi esquecido. Em 1661, apareceu na peça a história de Jerônimo de Amakusa, mas logo desapareceu da cultura popular. Em 1680, o Shun alterou o significado da palavra cristão, e seus símbolos passaram a representar o corte de membros até sangrar. Poucos missionários europeus tentaram infiltrar-se no Japão. O último deles, Giovanni Battista Sidocchi, foi preso 2 dias após desembarcar, em 1708. Morreu na prisão 7 anos depois. O shogunato selou seu veredicto: enquanto o sol brilhar sobre este mundo, ninguém se aproximará do Japão, nem mesmo como emissário. A pena é a morte. O país permaneceu fechado por mais de 2 séculos. O mundo mudou, mas a memória dos cristãos japoneses não se apagou. No século XIX, as potências ocidentais começaram a exigir a abertura do país, e o poder. O poder dos shoguns, outrora inquebrantável, começou a ruir como um castelo de areia sob as ondas da história. Em 1865, nas ruas sinuosas de Nagasaki, um padre francês chamado Bernard Petitjean ouviu batidas tímidas à sua porta. Ao abri-la, deparou-se com um grupo de japoneses cujos olhares carregavam séculos de expectativa. Um deles, após um longo silêncio, perguntou com voz trêmula: vocês seguem o grande líder do Roma Real? O padre congelou. Vocês não são casados? Indagaram. Ele respondeu que, como os primeiros missionários, vivia em celibato. Foi então que um murmúrio de emoção percorreu o grupo. Uma mulher, com lágrimas nos olhos, sussurrou: somos como vocês. Em nossas casas, todos são assim. E então veio a pergunta que abalaria até mesmo o mais cético dos homens: onde está a estátua de Santa Maruia? Por 2 séculos, enquanto o Japão se isolava do mundo, uma fé proibida resistia nas sombras. Nas grandes cidades, era impossível sobreviver sem ser descoberto. Mas nas aldeias remotas, entre montanhas e vales esquecidos, a chama do cristianismo ardia em segredo. Chamavam-nos Kakuri Kirishita, os ancristãos escondidos.
Eles adaptaram rosários budistas para esconder suas preces, traçavam cruzes com os dedos sob o olhar vigilante dos inspectores, e depois, à noite, confessavam-se uns aos outros e concediam absolvição. Adoravam Kannon, a deusa budista da misericórdia, mas em seus corações ela era Maria, Maruia, um nome que poderia vir de alma, a alma, em latim, ou de Arima, a região onde tudo começou. Sem acesso a bíblias ou missais, sua fé era transmitida em sussurros, de mãe para filho, de avô para neto, transformando-se com o tempo como um rio que muda seu curso. Na ilha de Kitsuki, os fiéis usavam uma fonte onde outrora cristãos haviam sido executados para batizar seus filhos em segredo. Davam aos recém-nascidos o nome Arima, talvez uma corrupção de anima, alma, ou de alma, a palavra espanhola que carrega o mesmo significado. Em outra aldeia, veneravam um homem chamado Bastian, um ex-monge budista que, em segredo, abraçara a fé cristã. Sem nenhum contato com missionários, ele próprio criou um calendário litúrgico. Seus seguidores celebravam o dia santo 2 vezes por mês, no dia 20, aniversário de sua prisão, e no dia 23, data de seu martírio. Quando o século XX chegou e o cristianismo finalmente deixou de ser crime, os Kakuri Kirishita enfrentaram um dilema cruel. Sua fé já não era a mesma da Igreja Católica. Muitos recusaram-se a se juntar à nova ordem. Por que trocar os rituais de nossos ancestrais por dogmas estrangeiros? Perguntavam. Alguns de seus costumes haviam perdido o sentido original, mas outros guardavam ecos de uma devoção antiga. Em uma vila, pesquisadores registraram uma prece misteriosa, Batiri, Notiri, Quesensera, Sentimosen, Timo Nomentuva. Ao analisá-la, descobriram que era uma versão distorcida do Pai Nosso, Pater Noster, que é Sincailis. A história de Girolamo e a revolta de Shimabara nunca foram esquecidas. Em 1964, uma família encontrou por acaso em seu terreno uma pedra com a inscrição Amatoki, talvez um fragmento da lápide destruída de Girolamo. Nos anos 1970, sua figura tornou-se um símbolo de rebeldia. Estudantes em protesto erguiam seu nome, cineastas o transformaram em lendas, e mangakais desenharam sua imagem em páginas que inspiraram gerações. Mas a Igreja Católica nunca o canonizou. Seu levante contra a tirania conflitava com a doutrina da obediência. O cristianismo nunca enraizou-se profundamente no Japão, hoje, menos de 1% da população o professa. Ainda assim, a revolta de Shimabara permanece como um eco de um caminho não percorrido, uma pergunta sem resposta: o que teria sido do Japão se a fé, em vez da espada, tivesse moldado seu destino?